Oi, eu hoje quero falar com você sobre fé. Porque as coisas de Deus são baseadas em fé. Não é na razão, no intelecto das coisas, mas é em fé. Você precisa crer as coisas. Não entender, mas crer as coisas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então a fé é uma coisa muito importante. A Bíblia também diz que nesses últimos dias ele está perguntando: encontrarei eu fé sobre a terra quando eu regressar? O que significa que a fé estaria severamente ameaçada. Então, o que é fé? A fé na palavra de Deus é justamente o contrário da dúvida, da incredulidade na palavra de Deus. No princípio, tudo era questão de fé. Quando Adão foi criado, então nele prevalecia um caminho de fé. Não é que eles tinham que fazer força em crer as coisas, eles simplesmente já viviam dentro daquela fé perfeita, onde tudo era possível e eles eram deuses sobre a terra, porquanto tudo era possível para eles porque eles tinham fé em Deus. Entende? Fé em Deus. É... Então, nós tivemos que dar uma mordida na maçã da ciência. E ciência seria o quê? Que seria o outro lado da história. A ciência tem a ver com aprendizado. E a fé, do jeito que ela foi criada aqui, não tem nada a ver com aprendizado, porque Adão não foi feito um neném que cresceu e aprendeu. Ele não foi feito um neném que cresceu e aprendeu. Entende? Ele foi feito um homem já formado. Como Deus, ele sempre foi desde o princípio, ele não está aprendendo nada. Deus tem um conhecimento perfeito das coisas já. Ele não está aperfeiçoando e aperfeiçoando e aperfeiçoando como ocorre na ciência. Você vai notar que quando as coisas decaíram a essa condição, então as coisas estão nascendo, crescendo e morrendo. Então há um princípio e um fim agora. Mas naquele jeito lá, não existia um princípio. Né? Ele não nasceu um nenenzinho para crescer. Então é diferente. A fé já obtém as coisas. A ciência vai, através de aprendizado, chegar a alguma coisa, mas ela está tentando se iluminar o seu entendimento. Ela vai acrescentando entendimento, 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 mas nunca que será como o entendimento de Deus, que já é acabado, absoluto, que conhece todas as coisas. Então, daí está uma grande diferença, ciência e fé. Agora, naqueles dias lá, o homem cria sem que ele tivesse que fazer força. Ele teve que fazer força primeiro, foi para descrer. Ele teve que dar uma mordida na maçã da ciência. Entende? Hoje requer-se justamente o contrário. Precisa de você ter coragem de dar uma mordida na maçã da fé. Entende? Hoje é necessário. Então estamos tentando encontrar o caminho de ter fé. Compreende? É diferente. Então, fé. A fé é importantíssima. Vamos ver aqui a galeria da fé. Fé. Querido Deus, abençoa, Senhor, meu pequeno esforço aqui em tentar ajudar os meus irmãos a entender a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa abençoar a leitura da Sua palavra e o tempo que passarmos em torno dela. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, agradeço. Amém, Senhor. Então vamos lá. Fé. Pela fé, pela fé. Pela fé, Abel, começa aqui, né? Ora, esta fé é o fundamento da certeza das coisas sendo esperadas e a prova, a demonstração das coisas não sendo vistas. Porque nela, na fé, os anciãos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, estamos entendendo os mundos terem sido criados pela palavra falada de Deus, de maneira a aquilo que está sendo visto não ter sido feito proveniente de dentro daquilo que está aparecendo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, através do qual sacrifício obtive testemunho de ser justo, testificando Deus sobre as suas ofertas, e através dela
ele ainda fala, mesmo havendo morrido. Pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado de seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então a fé é a coisa. Crer é o ato de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é recompensador dos que o buscam. Não importa a sua condição. Todos somos galardoadores, todos estamos da mesma forma, sujeitos às mesmas condições, todos estamos perdidos igualmente. A salvação está aí para todo mundo. Ela disse para quem quiser. Qualquer um que quiser. Mediante a fé. A fé em Jesus Cristo. Que justifica o pecador. Então, crer não é exatamente acreditar, mas crer é, na verdade, se estribar. Acreditar seria você acreditar, mas fazer como os filhos de Israel fizeram no deserto. Acreditaram, mas eles chegaram até o Jordão e não atravessaram. Eles não foram além, eles simplesmente acreditaram. Mas fé seria como Josué, se levantar entre o povo e dizer, ela é mais do que nossa, somos mais do que capazes, Deus prometeu. Entende? Pela fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, pela fé. Então devemos crer a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a verdade, e nós temos que crer a palavra de Deus. Agora, por fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então é necessário ter fé, tem que ter fé em Deus, tem que crer na obra de Deus, que enviou seu Filho para tomar o nosso lugar de cada um de nós que somos culpados. A Bíblia diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas há um caminho de redenção que foi traçado para quem quiser, qualquer um que queira.
Você que quer, meu irmão, você e sua família, você pode encontrar a Deus. Ele deseja salvar a tantos quanto queira. Ele salvaria a sua casa. Então, fé, para você que está buscando a Deus, fé é você se estribar naquilo que Deus falou. Se Ele falou que você tem cura divina, se você está doente, você precisa de sua cura, pela fé você obtém aquilo que você quer, pela fé na palavra de Deus, porque Ele disse: eu sou o Deus que sara todas as suas feridas. Que se você tem uma enfermidade, se você tem esse corona e qualquer coisa assim, não se desespere, meu irmão, há uma cura para você. Jesus Cristo cura qualquer enfermidade. Se você tão somente pudesse achegar a Ele em sinceridade, com seu coração sincero, desejoso de encontrar aquilo, se você buscar Ele sinceramente no seu coração, você encontrará Ele lá. Ele deseja te curar. Não é como se Ele tivesse pensando sobre isso, se Ele vai te dar ou não. Na verdade, isso é seu, Ele já te deu. Então, somente se nós tivermos fé, se nós conseguirmos crer acima de nós mesmos e nossas culpas. Por isso é tão importante primeiro resolver o problema da culpa. Aceitar Jesus Cristo como aquele que veio e tomou o nosso lugar da nossa culpa. Não importa o que você tenha feito. Aceitar a Jesus Cristo como aquele que levou sobre si a sua culpa. É lavar-se no sangue do Cordeiro, da sua culpa. Então temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, reconciliados com Ele, ora, então temos direito a uma cura. Se você tem essa enfermidade que está aí atormentando o mundo, você pode crer em Deus. Você não se desespere, creia em Deus. Crê que Deus pode te curar. Crê que Deus pode te transformar. Que Ele pode mandar embora essa enfermidade. Não tente entender isso, não é algo para se entender, é algo para crer. Então, o que é fé? Fé é aceitar e se estribar naquilo que Deus disse primeiramente. E é tão difícil, porque não é fácil você pensar que você tem um câncer e que você não o terá amanhã. Ou de alguma maneira ele não te matará. Quando você está cheio de medo, e medo da morte, da dor e o medo das coisas, sabe? Tão triste, o inimigo te apanha nessa situação e você se desespera. Você não se desespere assim, meu irmão. Tenta achar Jesus Cristo nessa hora. Não sei qual enfermidade, qualquer uma delas, não existe nenhum. Ele disse: eu sou Deus que sara todas as suas feridas, foi o que ele disse. Se cremos em Deus, então temos uma luta interna aqui agora. Porque uma coisa é o meu sintoma, ele diz: o tumor está aí. A outra coisa é a minha fé, ela disse: Deus disse que eu tenho saúde. Agora, o que vai prevalecer? O que vai prevalecer? Então é disso que se trata. Batalharmos em fé na palavra de Deus contra os males que estão nos sobrevindo. Você tem enfermidade, você tem uma necessidade, você tem um problema. Por fé, eles podem ser solucionados. Deus pode fazer qualquer coisa. Não se desespere. Tenha paciência, creia em Deus. Creia em Deus. Nesse tempo tão difícil, as pessoas não querem nem mesmo impor as mãos umas sobre as outras. Quando a Bíblia diz para impor as mãos sobre elas e elas serem curadas. Eu fico tão triste de ver e saber que nem mesmo aqueles que estão supostos a representar a Deus, eles estão evitando de pôr as mãos nas pessoas hoje. Impor as mãos sobre eles, sabe? Tão triste de ver pessoa necessitada, precisando de alguém que pudesse vir e fazer algo, e todos fugirem. Creia em Deus, não se desespere. Há uma salvação, há uma cura para você. Há saúde para você em Deus. Em Jesus Cristo há saúde para todos nós. Eu sei que não é fácil quando a dor está aí, quando a doença está aí, a enfermidade está aí, quando o problema está aí, fica tão difícil crer. Mas então por isso mesmo devemos estar próximos de Deus tanto quanto podemos, devemos estar o tempo todo crendo e lendo sua palavra e orando, porque nessas horas tão difíceis isso nos ajudará a encontrarmos de Deus a solução dos nossos problemas. Ele disse: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia.
Meu irmão amado, se você se encontra em angústia, atribulado, essa é uma boa ocasião de você se encontrar com Deus. Ele disse: eu sou o socorro mais do que presente nessa hora. Eu sou presente o tempo inteiro, mas nessa hora eu sou mais presente ainda. Você compreende? É por um aperto que você entra em Cristo. É uma porta estreita e apertada, é um caminho espinhoso, é por um aperto. Mas aí está uma ocasião de você encontrar a Deus. É a sua chance de ser sincero o suficiente para conversar com Ele sinceramente e se achegar a Ele e obter dele aquilo que você necessita. Se salvação, salvação para sua alma. Se uma cura, cura para o seu corpo. Se uma libertação, uma libertação. Se é a solução de um problema, a solução de um problema. Ele pode fazer qualquer coisa, mas mediante a fé. Tem que haver aquele que crê que ele pode fazer essas coisas e que se estribará no que ele disse que ele pode. E então é quando você, meu irmão, de alguém moribundo, cheio de enfermidade, venha ter uma saúde perfeita que ninguém conseguiria explicar. Ninguém poderia te explicar como. Como que alguém chegaria a ter um câncer e agora não ter mais? Não é aquele Deus que pode todas as coisas? Que faz essas coisas? Que põe saúde onde há enfermidade? Que transforma sua natureza, o seu ser? Que muda um problema em solução? Esse é o Deus que eu creio. Eu creio que Ele é Deus de todos quantos desejam e buscam a Ele. Eu creio que Ele quer te dar saúde. Creio que Ele quer te dar vida. Eu creio sinceramente. Por que você não crê? Assim foi o que Ele disse. Se você olha a sua palavra, tudo o que Ele disse se cumpriu. Por que isso também não se cumpriria? Que você tem saúde. Você tem saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem a solução do seu problema no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é seu, não é uma questão se Ele quer te dar. Isso está sendo colocado de forma errada. Não é uma questão se Ele quer te dar isso, se você for bom Ele te dá isso. Não tem nada a ver, tem a ver com você crer e aceitar que Ele te dá isso. Não tem a ver com você ser bom. Não tem a ver com você merecer. Você não poderia merecer de qualquer modo. Nós não podemos merecer, como poderíamos merecer uma salvação, uma vida eterna, um gozo infindo como será no céu? Nós não podemos merecer, não é por merecimento. Por graça Deus deu isso, deu de graça. E é por isso que muitos não vão, porque pensam que algo de graça não tem valor. A coisa mais preciosa, vida eterna, tem valor. Você sabe que tem valor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé na palavra dele, não tem outro modo. Porque é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se você tem sua enfermidade, você busca a Deus, creia que Deus é recompensador daqueles que buscam a ele. Creia que ele te dará isso. Mas, primeiramente, resolva consigo mesmo a questão da sua culpa. Porque se você tem culpa, como você vai crer que Deus vai te dar isso enquanto você estiver se acusando em relação ao seu pecado? Em relação às suas culpas, às suas faltas, aos seus pecados? E como se resolve essa parte? Essa parte se resolve crendo em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, nós como mundo, a descendência de Adão caída. Entende? É Deus quem tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense bem sobre isso. Tira o pecado meu, tira o pecado seu, tira o pecado de qualquer um que crer nele. Porque é aí que está a nossa chance de lavar a nossa culpa no sangue do Cordeiro. Porque se existe uma culpa, o salário do pecado é a morte. É a consequência do pecado, é a morte. Nós merecemos morrer por quanto somos pecadores. Todos estamos morrendo porque somos pecadores. Mas Jesus Cristo não tinha que morrer, ele não tinha pecado.
Mas então por que ele morreu? Porque ele recebeu o salário então de pecado quando ele não tinha pecado? É porque os seus pecados estavam com ele. É porque os meus pecados estavam com ele. Então você toma isso dessa maneira, meu irmão. Eram os meus pecados lá, não eram os dele, eram os meus. Então se eram os seus e ele pagou o preço do pecado, logo isso te liberta do seu pecado. Se você crer em Jesus Cristo, se você se aproxima dele dessa maneira, se encontra com ele ao pé da cruz ali, agradecido, normalmente você está em lágrimas ao fazer isso. Ao olhar para ele crucificado e ver o que ele padeceu por nós e você poder dizer: este é o meu cordeiro, a ti ofereço ele, Jeová, meu cordeiro. Sobre ele estão os meus pecados. Recebe nele as minhas culpas. Sinceramente no seu coração. E ficar ali e esperar o bendito Espírito Santo vir, te confortar. Eu olhei para ele nessa condição, eu chorava. Ver o que ele padeceu. Sendo ele tão bom, e que mal ele fez? Isso era o que eles diziam naqueles dias. Que mal ele fez? Porque ele está sendo crucificado? Como alguém como ele estaria naquela condição? É porque ele veio pelos meus e os seus pecados. Porque até mesmo o ladrão crucificado à direita pôde observar isso. Falou: olha, nós realmente somos maus, nós merecemos isso aqui, mas ele não. Ele não fez nada de mal. E ainda assim está recebendo isso sobre ele. Então ele ali no fim, na hora da morte, ele aceitou Jesus Cristo. Quer dizer, até o fim, meu irmão, até o último suspiro seu, você ainda pode aceitar. Você ainda pode se encontrar com ele em fé. Coloque isso dentro do seu coração. Um dia desse, se necessário, nem que seja no último segundo da sua vida, se você faça isso quanto antes, claro. Mas se você, no último segundo da sua vida, não se encontrou com Jesus Cristo, você deseja, você pode, eu creio, você pode encontrá-lo ali, no último minuto da sua vida, como aquele ladrão moribundo, crucificado. Dizer: lembra-te de mim, ó Senhor, quando entrares no teu reino. Assumir ele como Senhor. Quando entrares no teu reino e poder ouvir dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ele é a nossa salvação. Nele quem estamos confiados. Não confie nas suas próprias obras. Não confie no quão bom você é. Você nunca será bom o suficiente. Esqueça sobre ser bom. Trate de amar a Deus primeiramente. Não importa se você fuma, se você bebe, se você prostitui. Olha Maria Madalena. Maria Madalena prostituía. Certo? O ladrão roubava. Não importa se você rouba, se você fuma, você deve parar com todas essas coisas, é claro. Não estou dizendo para você fazer isso. Entende? Mas faça isso. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o seu pecado de sobre você. Então lave a sua culpa, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque o sangue representa a morte. O sangue foi derramado, Ele morreu. Se ele morreu, a morte que tinha sua flecha já usou ela no peito de Jesus Cristo. Ela não pode mais, ela não tem mais uma flecha, ela tem um arco vazio. Ela não pode mais acertar você com aquela flecha da morte, mas se você creu. Mas tão somente você deve buscar a Deus e se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, invocar sobre si esse nome, se colocar sob o domínio dele então e deixar ele trabalhar na sua vida. Ele mudará o seu ser. Ele transformará a sua natureza, mudará os seus gostos. Deixa ele entrar nessa casa e ele vai começar a fazer uma faxina, ele vai começar a lançar tudo fora. Eu já fui um drogado, eu já fui um bêbado, eu fui um alcoólatra, eu já fui um tabagista que fumei 2 carteiras de cigarro por dia. Posso te dizer isso, meu irmão, não se desespere, Jesus Cristo te dá a libertação. Se você tão somente puder permanecer e crer, e vir do jeito que você está para que Ele faça a obra, Ele limpa você. Se você vier corretamente e aceitar corretamente, Ele fará isso. Entende? Então venha do modo como você está. Você não tem que mudar todo primeiro para vir. Você não tem que estar certinho. Você fala: igreja só tem gente certinha lá, o que eu vou fazer lá? Não é assim, meu irmão. Lá é o lugar de gente errada.
Lá é o lugar de gente errada que está querendo se consertar. Não tem nenhum certo lá, não tem nenhum pastor certo, não tem nenhum certo. Todo mundo erra. Você precisa saber disso. Que é claro, eles estão na caminhada também, estão tentando fazer o melhor que podem e você vai fazer o mesmo. Mas não olhe para eles como se eles fossem perfeitos, eles também erram. Entende? Não faça assim. Creia em Deus. Entende? Está relacionado com a fé, então. Mas você tem que aceitar Jesus Cristo por fé. Resolver o seu problema de salvação, limpar a sua culpa, lavar a sua culpa no sangue do Cordeiro. E então, tendo paz com Deus agora, uma nova criatura, depois de um tempo, você vai sendo talhado, e o oleiro vai te moldando, vai batendo as escórias para fora, e você vai se transformando até você refletir a Jesus Cristo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, muitas vezes. Mas você está dentro do processo, você já está nas mãos de Deus, o copo ainda não está limpo. Ainda não foi cheio para serviço, mas já está nas mãos de Deus, que já tirou ele lá da lama onde ele estava e está levando ele para casa, onde ele vai ser lavado e depois ele vai ser enchido. Já está nas mãos de Deus. Ele disse, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Entende? Que meu Pai é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Compreende? Assim é, meu irmão. Tenha fé em Deus. Creia em Deus. Creia que Deus te dá primeiramente salvação e paz com Deus. Depois, creia por meio da paz que você obteve com Ele, que então você tem todos os céus te seguem. E que você tem todas as promessas a seu favor. Você tem cura divina, libertação, maravilhas pode operar por você. Então somente continue batalhando, lutando por fazer o que é correto e deixando Deus mudar a sua natureza. Mas é necessário primeiro ter fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você compreende, meu irmão, a importância da fé? E o que é a fé? Fé não é acreditar. Acreditar, aquele Israel acreditou, sabe? Lá no deserto, ele acreditou, mas ele não agiu sobre aquilo, ele não entrou na terra, ele não possuiu a terra. Esse é um exemplo para nós cristãos. Você não pode crer só até um ponto, você tem que se submergir naquilo. Você tem que crer que Deus disse que é sua possessão. A terra é sua, tão somente vá e possua a terra. Vá e possua a terra. É o que ele disse. Então entre lá e possua a terra. Por fé no que ele disse. Veja Gideão mais tarde. Ó Deus, se tu estás falando comigo, onde estão os seus sinais, tuas maravilhas? Fé. Pela fé é Gideão. Como que Gideão com 300 poderia ganhar de não sei quantos mil soldados? Por fé. Como que Sansão poderia com a queixada fresca de jumento abater soldados com armaduras e espadas e varapaus e tudo? 1 montão, 2 montão, 3 montão? A fé, aí você pensaria, Sansão, um sujeito forte, enorme, ele era um sujeito magricela, baixinho. O poder que estava nele não era dele, era Deus nele. Note isso, era igual o Davi. Não era a pedra que era grande, era a mão de Deus que estava girando, a funda que dirigia a pedra na onde ela devia ir, que fazia o que tinha que fazer. Fé, é disso que se trata, você precisa ter fé. Fé, a fé faz coisas. Veja Baraque. Como que ele se indignou porque sua plantação, eles vinham para colher sua plantação e eles ficariam necessitados, então o Espírito tomou ele saiu correndo em direção aos não sei quantos mil soldados. E pôs eles a fugir e matou um bocado deles. Mas então veja, é uma fé, é uma loucura até. A fé é uma loucura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os naturais. Então, para começar, é uma coisa louca você ter fé. Não vai ter fé sensatamente, porque não vai funcionar. Você tem que ser uma loucura. De certa maneira, para o natural. Soará uma loucura a sua fé. Imagina Abraão, um velho de quase 100 anos, andando por ali com Sara, uma velhinha, dizendo para todos que eles iam ter um bebê. Ora, eles soariam como um louco naqueles dias. No entanto, era verdade, e por fé eles tiveram o filho. Você poderia dizer, ora, como que você vai tê-los? Você já está velho.
Mas Deus restaurou Abraão e Sara de novo à juventude, até o ponto de que a própria mulher de Abraão, ela foi desejada pelo rei do Egito. Não era uma velhinha mais, ela tinha sido transformada. Então Deus pode fazer qualquer coisa. Mas você veja, a Bíblia diz, pela fé Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Ora, isso é uma loucura. Alguém que estava estabelecido numa cidade como Ur, por exemplo, que já era de lá, já tinha toda a sua estrutura lá, se criava o seu gado lá, vendia seu gado lá, a sua lã lá, e simplesmente porque ouviu uma voz, sair, deixar tudo, ir para um lugar onde você nem sabe para onde você vai, é uma loucura, mas é uma fé. Pela fé peregrinou na terra da promessa como a terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Entende? Então isso é ter fé, gente. É crer em Deus, e soará uma loucura crer em Deus. Sempre soará uma loucura crer em Deus. Quando você estiver crendo corretamente, vai ser uma loucura. Vai soar uma loucura. Então, não tente ter uma fé intelectual, porque tem fé intelectual, você está acreditando. É uma fé sobrenatural. É uma fé que vai além, é uma fé que será uma loucura, mas você ainda assim crerá, porque assim Deus disse. Como é que você crê? Você crê assim, porque Deus disse. Qual que é o motivo da sua fé? Porque Deus disse. E tudo que Deus disse não pode falhar. Então, se ele não pode falhar, o que você vai fazer? Você vai crer na palavra dele. Qualquer coisa que ele disse aqui, você já viu que não falha. Ele sempre cumpriu. Qualquer promessa sempre cumpriu. Qualquer promessa sempre cumpriu. Então você sabe que toda a palavra dele sempre cumpre. Não é? Então, se toda a palavra dele sempre cumpre, então toma toda a palavra que ele disse e crê nela. Ele disse, você está curado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela disse que esse problema de saúde não tem poder efetivo, porque ele te dá saúde nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa corona que te pegou, que ela não tem poder sobre você e você tem saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, primeiramente, entre em Cristo, busque a Cristo, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, venha então por fé, no sangue do Cordeiro, lave suas vestes, no sangue do Cordeiro, a sua culpa. Tendo paz com Deus, creia então. Creia por você, por toda a sua casa. Creia na saúde, creia nos poderes e milagres. Olha, a Bíblia disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Isso foi dito por Jesus Cristo. Ele multiplicou pães, andou sobre a água, fez todas aquelas coisas. Ele disse, vós também as fareis, se você crer. Pedro andou sobre as águas. Deu alguns passos, mas então ele fraquejou e sucumbiu um pouco. Mas o Senhor estava lá para segurar na sua mão. Disse, homem de pouca fé, por que não creste? Porque é só realmente crer. Compreende? Então que Deus te abençoe, que você possa entender um pouquinho melhor o que é a fé. Fé não é acreditar, fé é realmente se estribar naquilo que Deus falou. Se ele disse que a terra é sua, então vai e possua. Você fala, mas são gigantes lá, eles têm espadas enormes, eles vão acabar comigo, vão me cortar, eles vão me matar. Eu falo, não sei, vou morrer então, porque eu vou lá possuir a terra, porque Deus disse que ela é minha. Eu disse que eu devo ir lá e possuir ela. Então eu vou possuir. Então assim eu creio é a fé, meu irmão. E assim, você pense um pouco sobre isso. Eu creio que isso te ajuda um pouquinho. Eu quero te oferecer uma pequena oração aqui. Eu espero que isso vai te ajudar um pouquinho. Querido Senhor Jesus, ó Deus, Tu conheces meu coração, Senhor, e como eu estou nessa hora, enquanto eu falo essas poucas palavras aqui, ó Deus. Desejoso de ajudar a quem possa, Senhor, encontrar-se com essas palavras. E eu te rogo, Senhor, que por sua graça, que essas palavras sejam ajudadas por uma unção e que elas encontrem lugar nos corações das pessoas nesses dias e que elas possam ajudar a muitos, Pai, que muitas vezes estão angustiados,
que podem estar enfermos, acamados, necessitados, Pai, que tiveram dúvidas sobre Ti, pensando que não eram bons, que o Senhor não faria por eles. Isso está repreendido no Teu nome, Senhor. Tu farias e farás, Tu fizeste já por eles, tão somente se eles crerem. É assim que Sua palavra ensina isso, Senhor. Que eles possam compreender isso dessa forma corretamente, que eles achem então um meio de se aproximar, que Tu não olhes para um homem desejoso de que ele esteja inicialmente todo certo, mas Tu vieste pelo pecador, por aquele que é culpado, que pode bater no seu peito e se chamar de culpado. Sou culpado, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador, como eu mesmo, Senhor, um pecador. Tem misericórdia de mim também, Senhor. E assim, Senhor, ajuda os meus irmãos. De qualquer modo, Senhor, aqui está o meu pequeno esforço, Senhor, eu entrego a Ti, para que Tu possas, por meio dele, já chegar a mais alguém, Senhor. E que assim o Senhor ganhe a muitas outras almas, e que eles possam ser achados em tempo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo por cada um deles e os entrego nas Tuas mãos. Amém, Senhor.